Bom, irmãos, então, mais uma vez, bom dia. Hoje vai ser a última lição da EBD deste ano, tá? Então, fevereiro aí, segunda metade, nós vamos retomar o nosso estudo. Vai ficar ainda 4 capítulos, e são capítulos menores, são capítulos, assim, mais devocionais, mais práticos. Então, eu acredito que vamos ter uma aceleração maior no processo aí, tá? Os primeiros capítulos de Romanos realmente foram pedreira, né? Mas esse aí tá mais tranquilo, tá bom? Eu vou, então, fazer a leitura aqui de Romanos, capítulo 12, versos 17 a 21. E ele diz o seguinte: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem, o que é correto aos olhos e o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixam vencer mal pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, depois de Paulo ter falado sobre um culto racional, em oferecer o corpo como sacrifício vivo, depois de ele falar sobre a questão dos dons, né, pelo menos alguns dons, e também do tipo de amor que nós devemos ter uns pelos outros, né, um amor sincero, um amor não fingido, um amor não coberto com uma cera de hipocrisia. Agora ele vai falar num assunto que, de algum modo, toca todos nós. Toca todos nós. Quem de nós nunca no coração sentiu o desejo de retribuir na mesma moeda? Não é mesmo? E a orientação da palavra de Deus é que a gente não retribua o mal com o mal. Tá? Tem uma particularidade no texto, que é amontoar brasas vivas sobre a cabeça do inimigo, e a gente vai ver o que significa exatamente essa curiosidade, né? Talvez alguns saibam, talvez não saibam, mas vamos ver, é bem interessante, tá? Então, vou só dar o foco aqui. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Retribuir o bem com o bem, o mal com o mal, ou até mesmo retribuir um ato de bondade, retribuir o bem com o mal, isso é de natureza humana. Mas retribuir o mal com o bem é de natureza sobrenatural. Interessante, retribuir um ato de bondade com o mal, isso também acontece bastante. Isso nós poderíamos até chamar de natureza diabólica. Agora, fazer o inverso, retribuir o mal que a nós foi feito com ato de bondade, isso é um tipo de atitude que tem que vir de Deus. Porque, naturalmente, nós somos vingativos. O ser humano é vingativo. Certamente era o desejo de muitos cristãos dos tempos de Paulo retribuírem seus acusadores e perseguidores com o mesmo mal que sofreram. É a vingança. No entanto, se assim o fizessem, qual seria a diferença entre um cristão e um não cristão? E que vantagem haveria em ser cristão se o comportamento esperado diante de uma afronta seria o mesmo dos incrédulos? Muitas vezes, queridos, a gente resume ser cristão
com atos simbólicos do cristianismo, como ir a um culto, como se batizar, contribuir, participar da ceia. Tudo isso é importante, são coisas que são esperadas de cristãos. Mas a nossa vida cristã, ela não se resume a atos simbólicos, a rituais, mas também a atos subjetivos e objetivos que têm relação com os outros. O que seriam atos subjetivos? São aqueles sentimentos que nós nutrimos pelos outros e que não aparecem para ninguém. E atos objetivos são quando nós transformamos o que está no nosso coração, a nossa subjetividade, em ações, boas ou más. Então, se eu atuo em relação ao outro de uma maneira afrontosa, que humilha o outro, o que isso me torna diferente de um pagão, de uma pessoa que não ama a Deus? Nada. Mas eu faço isso, aquilo, outro, mas a minha resposta em relação ao mal que me é feito, quando ela é na mesma medida, ela não revela a graça de Deus. Então, tendo essas possíveis questões em mente, o apóstolo exorta: não retribuam a ninguém mal por mal. Essa não retribuição poderia, inclusive, incluir cristãos da mesma igreja, que por alguma razão haviam se ofendido e gerado um ambiente de inimizade. Será que nós podemos manter ambiente de inimizade entre pessoas da mesma fé, entre irmãos, num grupo, numa igreja? É claro que sim. A gente vê isso, escuta histórias e talvez nós mesmos tenhamos vivenciado esse tipo de coisa. O Hernando Dias Lopes diz que o crente não faz inimigos, mas tem inimigos. Quando ele diz que o crente não faz inimigos, aqui é o ideal do cristão. O crente não deveria fazer inimigos, mas ele tem naturalmente inimigos, até por uma questão, às vezes, de conflitos de ideias. Por exemplo, o inimigo pode ser alguém que milita em favor de uma causa contrária à sua. Eu sou cristão, eu não sou abortista. Aí tem uma pessoa que luta pelo abortismo e se diz cristã, e isso pode gerar atritos e até inimizade. Ela se torna inimiga, ela se torna uma perseguidora por conta da minha crença, da minha fé. Então, eu não faço inimigos, mas pelo fato de eu estar em Cristo, naturalmente eu terei inimigos. O inimigo pode ser alguém que milita, então, em favor de uma causa contrária, mas que sai do campo da ideia para a afronta pessoal. Mas também podemos ter inimigos na própria igreja ou família, né? Então, nesse caso, se não exercitarmos o perdão, não teremos relacionamentos saudáveis, nem no casamento, nem na igreja, muito menos na sociedade. Quantas pessoas não têm na sua própria igreja, na sua família, às vezes, um casal que está ali casado há muitos anos tem ao seu lado um inimigo, uma inimiga, e agem dessa maneira. Quando deveriam ser os melhores amigos no ambiente do casamento, se tornam os maiores afrontadores um do outro. Tá? E aí o perdão sempre ele é o melhor remédio. Ele é cirúrgico no sentido de tratar aquelas feridas mais dolorosas. Bom, a ordem de não retribuir a ninguém mal por mal tem o sentido de não retaliar. Aquela coisa, eu faço porque você fez. Porque você fez primeiro. Então, o meu comportamento, ele é baseado no comportamento do outro. Quando eu me vingo, quando eu retalio, quando eu pago na mesma moeda, eu estou agindo não por uma convicção que vem de Deus, mas eu estou deixando que o comportamento do outro gerencie o meu comportamento de modo que eu vá retribuir o mal que ele fez com outro mal.
Então, essa ordem de não retribuir ninguém mal por mal, tem o sentido de não retalhar, não pagar o mal com o mal, não devolver na mesma moeda. Atitudes de vingança ou atitudes de retaliação não expressam a graça de Deus. Se fomos perdoados por Deus, devemos perdoar as outras pessoas. Uma vez que pagar o mal com o mal é uma atitude diabólica, enquanto que pagar o mal com o bem sempre vai ser uma manifestação da graça de Deus. Sempre. Uma pessoa incrédula, ela pode sim, muitas vezes, pagar o mal recebido com o bem. E por que às vezes o incrédulo, ele não se vinga, ele não retalia? Porque a graça de Deus, existe uma graça comum a todas as pessoas, que levam mesmo pessoas incrédulas a agir com extrema bondade diante de uma afronta recebida. E às vezes são tão bons, tão generosos, que envergonham cristãos que deveriam dar o exemplo, porque eles não estão retribuindo o mal com uma outra atitude maldosa, mas estão fazendo o bem. Então, se surgir uma oportunidade de fazer o bem a alguém que nos fez mal, que não percamos a oportunidade de exercer tal bondade. Sempre que surgir uma chance, uma oportunidade qualquer, pequena ou grande, de fazer o bem para alguém que lhe fez o mal, ajude essa pessoa. Você vê lá uma pessoa lá que o pneu dela está furado, ela está com dificuldade, mas foi alguém que foi um grande ofensor. Ajude essa pessoa. Tá? E depois nós vamos ver qual que é o impacto disso. Aliás, o impacto ele é notório. Jesus perdoou os que os condenaram à cruz. E eu acredito que a atitude de Cristo em relação àquelas afrontas, aquelas violências extremas recebidas, de alguma maneira amaciou o coração daquele ladrão que estava na cruz e que no derradeiro momento acabou se arrependendo. Se Jesus tivesse agido com afronta, com rancor, pedindo que descesse fogo do céu sobre seus agressores, provavelmente aquele homem não teria se arrependido. Mas foi o testemunho do Cristo, aquele que se despojou de ser Deus, aquele que se fez homem, como você e eu, essa atitude que tocou no coração daquele ladrão. E ele se arrependeu, e certamente nós o veremos no céu, quando estaremos com ele no dia do juízo. O próprio Estevão, enquanto era apedrejado, não lançou nenhuma palavra de maldição, mas, ao contrário, ele orou pelos assassinos. Ele orou, ele intercedeu, enquanto recebia pedradas. E diz a história que a morte por apedrejamento, também tecnicamente chamado de morte por lapidação, é uma das mortes mais cruéis que pode existir. Possivelmente, a atitude de Estevão marcou o coração do apóstolo Paulo, que aprovara a sua morte antes de se converter a Cristo. Paulo estava ali apoiando a morte de Estevão, mas também quando viu o comportamento daquele homem, que nada havia feito de errado contra o império, para estar ali, ele morreu de uma maneira digna, realmente representando Cristo, inclusive no momento da sua morte, numa forma terrível de morrer. E provavelmente por conta desse comportamento, que Paulo se converteu, e por meio disso ele acabou se tornando o maior de todos os apóstolos. Pelo menos do ponto de vista literário, ele é o grande escritor do Novo Testamento. Pelo menos metade dos textos são de Paulo. 13 cartas, de um total de 27. Alguns até cogitam que talvez Hebreus teria sido escrito por Paulo, né? Talvez não. Mas se foi Hebreus, então ele teria escrito também 14 cartas. Mas Paulo ele se tornou um grande homem de Deus, um grande apóstolo, porque no momento de extrema crueldade, ele percebeu
em alguém que ele considerava inimigo, que ele havia provado a morte, porque ele era judeu dos judeus, segundo ele mesmo fala. Então, ele consentiu na morte de Estevão, porque ele era extremamente zeloso pela lei judaica e não queria permitir que nada viesse macular aquela forma de crença. Mas quando viu Estevão, um simples homem, um servo de Cristo, morrer de uma maneira tão digna e sem afrontar ninguém, então ali provavelmente foi início da sua conversão, que depois acabou culminando lá no caminho para Damasco, quando ele simplesmente caiu, né? Ele meio que ficou como desmaiado no chão, e aí o Senhor falou com ele, e falou com ele de uma maneira muito clara, que ele entendeu aquela mensagem. Então, amados, se Jesus perdoou, se Paulo, né, se Estevão perdoou, o próprio apóstolo Paulo recebeu, olha, tanta afronta, e ele relata isso nas suas cartas, né? Quem que seria eu, né, para não perdoar? Será que eu sou mais importante que esses homens? Provavelmente não. Então, queridos, importante sempre lembrar que, independentemente do tipo de afronta que nós recebemos, ou as afrontas que nós viermos a receber, a vingança em relação a essas afrontas sempre pertence a Deus. E quando nós nos vingamos, o inimigo vence. No limite, o inimigo é Satanás. Ele vence, pois pagamos a ele na mesma moeda. Nós tiramos dinheiro do bolso. Olha só, quando nós pagamos ao outro na mesma moeda, nós tiramos do próprio bolso para dar em retribuição uma afronta recebida. Quer dizer, isso envolve gasto da nossa parte, mas não um gasto material em termos de dinheiro, mas um gasto emocional, um gasto espiritual, e um tipo de gasto que nos torna tão empobrecidos quanto aquele que primeiramente nos afrontou. Então, quando eu me vingo, eu também conspiro contra uma atribuição divina. Por quê? Por que eu conspiro contra uma atribuição divina? Porque a atribuição da vingança, do juízo, é de Deus, e não sua e nem minha. E aí vem o verso 18. Ele diz, façam todo o possível, para viver em paz com todos. Com todos. Pessoas que estão na igreja e pessoas que estão fora da igreja. Então, na continuidade, Paulo adverte sobre fazer o possível para viver em paz com todas as pessoas. Significa que não devemos criar conflitos desnecessários. Alguns conflitos são necessários, que a gente vai ver logo mais, mas nós não devemos ficar criando conflitos desnecessários. Jesus, o príncipe da paz, afirmou: bem-aventurados são os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Pacificadores. É muito difícil ser um pacificador, tá? Eu não sei se eu sou o pacificador, né? Eu acho que o meu temperamento ele sempre vai precisar passar por análise, passar pelo crivo da palavra de Deus, né? Para que eu atinja esse grau de pacificação. Eu sinto que eu vou melhorando, mas muito devagarinho. A palavra diz, bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Interessante notar que a paz sempre deve ser uma possibilidade. Sempre deve ser. Há momentos em que a manutenção da paz não poderá ser mantida. Isso é verdade. Muitos conflitos vão surgir, mas no que depender de nós, de você e de mim, a paz sempre deve ser uma possibilidade. Quando a verdade, especialmente algum aspecto da verdade divina, deve ser sacrificada pela paz, então o preço da paz está alto demais. Tem coisas na fé cristã, e não são muitas, mas são extremamente importantes, que são coisas na fé cristã que são inegociáveis.
E que, em relação a essas coisas, muitas vezes a gente vai acabar tendo conflitos. Muitas vezes. Tá? Houve conflitos doutrinários importantes durante a história da igreja. Para mim, Cristo é o Deus encarnado. Então, quem não admite que Cristo veio em carne, que ele é o próprio Deus encarnado, eu não posso sacrificar esse tipo de verdade em nome da paz. Há uma frase que eu concordo em parte, que ela vem circulando nas redes sociais, na televisão e tal, que eu prefiro ter paz do que ter razão. Realmente, em boa parte das situações corriqueiras da vida, é melhor ter paz do que razão. Sobre coisas que não são tão importantes assim, né? Mesmo alguns princípios que a gente entende um pouco diferente aqui e ali, mesmo do ponto de vista bíblico, não tem problema. Eu penso assim, você pensa um pouco diferente, isso não vai alterar a doutrina básica da fé, tá certo? O tipo de música, por exemplo, o formato de batismo tem que ser por imersão. Tem igrejas que aquilo ali é uma ortodoxia e acabou. Nós, enquanto Igreja Holidays, até admitimos em certos casos, em situações excepcionais, o batismo por aspersão, tá? Porque é uma questão de forma. Não tem problema. Um pensa assim, outro pensa assado. Não dá para ter esse tipo de briga. Agora, nós não vamos ficar batizando bebezinho, né? Porque para nós é uma prática necessária que a pessoa se converta, que ela reconheça Cristo na sua vida, para então depois tomar o passo do batismo como um testemunho da fé. Quando Jesus vai vir? Antes da tribulação? Depois da tribulação? Eu não sei. Nós temos elementos bíblicos para provar uma ou outra coisa. Então, tanto faz. O importante é que um dia nós estaremos lá, né? Se tivermos, de fato, o coração arrependido e crentes no Senhor. Agora, como isso vai ser? Então, isso são coisas secundárias, importantes, mas secundárias da fé cristã. Porque entra no campo da interpretação que, às vezes, pode abrir vertentes. Tá? Agora, negociar o fato de que Cristo é só mais um caminho, isso realmente seria uma questão complicada, né? Eu oro somente a Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então, se eu buscar qualquer outro mediador, Pedro, Maria, José, e fazer uma oração, essas pessoas que de fato viveram uma vida santificada a Deus, mas achar então que eles podem interceder algo, aí eu vou estar sacrificando uma verdade divina em nome de ter uma paz, e aí em relação a essa questão, eu vou ter aí um conflito teológico, né? Eu não vou poder fugir disso. Eu vou precisar debater. E se a pessoa não aceitar, tudo bem, né? Mas eu vou vivenciar uma fé que eu acredito que seja correta. Então, há momentos que o cristão deve ser impopular a fim de ser útil e fiel, principalmente quando precisar optar principalmente agora, entre você vivenciar valores mundanos ou valores bíblicos, né? A gente sabe que muitos usam da mentira, né? De subterfúgios, de ações maquiavélicas, né? Médicos que precisam, que optam em fazer cirurgia quando não era necessário cirurgia, mecânicos que trocam peças de carro que não deveriam fazer, né? Então, trocar valores bíblicos da verdade por valores mundanos, no sentido de enganar o outro, de tirar o dinheiro do outro, então, nessa situação, eu não devo me sujeitar a isso. Então, aí seria melhor então mudar de trabalho, né? Mudar de emprego, mudar de patrão, né? Justamente para não contrariar princípios bíblicos que podem, de alguma maneira, abalar a minha vida de santificação. E vai abalar mesmo. Eu começo a mentir, começo
a me acostumar com aquele ambiente de mentiras dentro do ambiente de trabalho, quando vê, eu estou fora da palavra de Deus. Não significa que o cristão deva ter prazer na discórdia. Por isso que a palavra diz que naquilo que depender de vocês, tenham paz uns com os outros. Nós não temos prazer na discórdia. Então, no que depender de nós, nós vamos lutar para que a paz seja mantida. Só que, em nome da paz, jamais a santificação deve ser negociada ou negligenciada. Quando as pessoas, para manter a paz conosco, exigirem o sacrifício da nossa verdade, então terá chegado o momento de sacrificar a paz. E foi isso que os cristãos primitivos fizeram. Quando o imperador pediu que ele exigiu dos seus súditos que ele fosse adorado como Deus, e os cristãos falaram, não, nós não vamos adorar o imperador. Então, naquele momento, eles sacrificaram a paz em nome de um bem maior naquele momento, que era uma vida santificada a Deus, e até por isso foram perseguidos e muitos deles foram mortos. O verso 19 diz, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Então, conforme já mencionado acima, a vingança pertence a Deus. Muito bem. Quando buscamos vingança, estamos tirando Deus do comando e da cadeira de juiz. Somente Deus sabe o que fazer, como fazer e quando fazer algo contra o ofensor ou agressor. Porque na nossa justiça, quando nós tomamos a cadeira de juiz, nós não conseguimos controlar a mão. Nós vemos, por exemplo, casos de chacina, em que um grupo de pessoas faz justiça com as próprias mãos, matando aquela pessoa, matando o agressor. Talvez a justiça que vem dos tribunais, ela seria uma justiça, diria, mais branda, correta, né? Faria isso em nome da lei, mas aí vem pessoas carregadas de ódio e pagam não só na mesma moeda, mas além, vão além, conferindo ao agressor a pena de morte. Então, elas se fazem pior do que o agressor. José, um dos irmãos mais novos dos filhos de Jacó, tinha lá Benjamim, depois Diná, que eram os mais novos. José, vocês vão lembrar bem da história, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E ele é exemplo vivo de quem ergueu um monumento ao perdão. José perdoou seus irmãos e demonstrou seu perdão, dando-lhes o melhor da terra para viverem com suas famílias. E deu o nome de Manassés para seu filho mais velho, que significa Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer o quê? As afrontas que eu recebi dos meus irmãos. Quando ele estava lá como ministro do faraó, o homem mais importante do reino do Egito, ele poderia ter eliminado seus irmãos facilmente. Nada impedia isso. Mas ele decidiu esquecer. E ele exemplificou isso, dando para o seu filho mais velho o nome de Manassés, que significa Deus me fez esquecer. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O que Paulo quer dizer com isso? Muitas vezes seremos ofendidos, ainda assim, surgirão oportunidades para demonstrar o amor de Cristo pelos inimigos. É verdade. Paulo ensina que se tivermos um inimigo e ele tiver fome e sede, que possamos dar-lhe de comer e beber, se assim tivermos oportunidade. Não diz, no entanto, que devemos trazer esse inimigo para relações próximas, pelo menos naquele momento. Ele é o inimigo, ele é alguém que nos odeia. Então, você não vai convidar, talvez naquele momento, essa pessoa para um jantar, mas que devemos propiciar que sua vida seja mantida com dignidade. A palavra é clara, se o teu inimigo tiver fome,
E aqui é no sentido de não aquela fome que nós temos entre o café da manhã e o meio-dia, que a gente belisca alguma coisa para dar aquela quebrada. Não, é fome, é uma coisa que coloca a vida do inimigo em risco. Então, dê de comer. Se ele estiver sedento, ávido por água, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Então, não diz que devemos trazer para relações próximas, mas que devemos propiciar que sua vida seja mantida com dignidade. Esse é o segundo passo que devemos dar. Quando tivermos oportunidade em relação ao agressor, o primeiro passo é não retribuir o mal com o mal, não pagar na mesma moeda, não retalhar. O segundo passo, ele é um passo muito ativo e tem um sentido muito positivo, que é ajudá-lo em suas necessidades básicas para a manutenção da sua vida. Ao fazermos isso, amontoaremos brasas vivas sobre a cabeça dele. Então, sobre essa expressão, amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele, provavelmente Paulo estava se referindo a algum ritual religioso egípcio, no qual, quando algum homem se arrependia de algo, deveria demonstrar tal arrependimento, levando na cabeça uma bacia cheia de carvão em brasa. Quer dizer, ainda que a cabeça esteja protegida por essa bacia, ainda assim ele ia sentir a cabeça dele ardendo, doendo. A sensação provocada pelo calor das brasas exemplificava a dor do arrependimento que ardia como um fogo interior a queimar a consciência. Do mesmo modo, quando somos ativos em fazer o bem ao nosso inimigo, ele sentirá sua cabeça ardendo como brasa, podendo vir a se arrepender do mal que provocara. Ele pode pensar o seguinte: como ele, tendo recebido tanto mal da minha parte, agora me faz um bem tão grande. E aí ele começa a sentir dor, ele começa a sentir remorso, até muitas vezes chegar ao arrependimento. E isso tem o sentido de amontoar brasas vivas. Ele vai sentir na sua consciência o mal que ele fez. O mal que ele fez. E agora ele vai ter a oportunidade, então, de se arrepender. E muitas vezes o inimigo, ele se torna um grande amigo. E essa pessoa, inclusive, pode, em algum momento, ser trazida para relações próximas, por um jantar, pode se tornar uma pessoa íntima da família. Isso não é impossível, porque Deus, ele sabia que todos nós éramos inimigos do Senhor. Nós éramos, de fato, pessoas que afrontaram o Senhor. Mas cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor, cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor, amados, quem faz parte, quem é convidado a participar da ceia, são justamente pessoas que eram inimigas do Senhor, mas porque elas sentiram como brasas vivas sobre a sua cabeça, sentiram na sua consciência todo arrependimento, elas se arrependeram, agora Deus as traz para a mesa, para cear junto. Isso não é fantástico? Sem dúvida. E aí nós concluímos do seguinte modo: não se deixem vencer pelo mal. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O mal age nos nossos instintos mais primitivos de sobrevivência e facilmente somos levados por esse tipo de instinto. Por essa razão, nas relações com os inimigos, Paulo é claro em sua advertência: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. José do Egito poderia ter se deixado vencer pelo mal, mas escolheu perdoar seus ofensores e demonstrou seu perdão ao dar-lhes o melhor da terra, porque José havia reconhecido que Deus havia trazido ele na frente dos seus irmãos, pensando justamente naquele período de extrema seca que o Egito estava vivenciando, assim como todo aquele mundo ao redor. Deus poderia ter usado outros caminhos, outras vertentes para isso? Claro que sim. Não precisaria ter sido por meio da traição dos irmãos. Mas Deus, então, pega aquelas coisas mais absurdas aos nossos olhos e transforma em bênção.
O gesto de José tem reflexo até hoje, amados, em nossas vidas, na sua e na minha vida. Pois por meio da atitude de José e dos seus irmãos, as tribos de Jacó foram constituídas. E de uma delas, da tribo de Judá, veio Jesus como Salvador. Vocês imaginam se José tivesse retalhado, ter se vingado, ter eliminado os seus irmãos? Né? A história ia ser muito diferente. Então, quem perdoa, zera a conta e não lança muito mais na cara do agressor a ofensa, o que ele fez conosco. Quem perdoa, não esquece, é verdade, mas já não sente dor. É como um corte na mão. Na hora dói. Um dia vai ficar uma cicatriz. Essa cicatriz vai nos lembrar de que houve ali um ferimento, mas ela não vai mais doer. Que possa ser assim com as afrontas que você e eu recebemos. Que possamos, como igreja, ter os modelos de perdão apresentados nesse estudo. Jesus, sim, é o nosso maior modelo. Agora, queridos, é com vocês, tá? Eu gostaria de ouvir vocês, seus comentários, tá bom? Algum comentário, alguma pergunta? Alguma experiência nesse sentido que pode ser colocada? Enquanto a turma pensa nos comentários, estou lembrando, pastor Marcos, acho que alguns vão lembrar, teve um assalto no banco, há um tempo atrás já, São Paulo, e aí tinha uma mulher com uma criança no colo, né? E a criança começou a chorar. E aí o ladrão falou para a mãe para silenciar a criança, e não conseguiu silenciar. E aí o ladrão atirou e matou a mãe e a criança. Aí depois, né, foram entrevistar o marido, né, e perguntar olha que entrevista difícil, o que ele estava sentindo em relação ao marido, em relação ao bandido que tinha matado a mulher e a criança. Ele disse que isso era um sintoma de que o bandido não tinha Deus no coração e que ia orar para que ele pudesse também conhecer o amor de Deus. Ele não falou nenhum mal contra o bandido, não chamou o bandido de assassino, mas foi o depoimento dele, uma coisa assim marcante. E aí os comentários, né? E muitos cronistas de jornal dizendo que esse cara tinha sangue de barata. É assim que o mundo vê, né? Quando a pessoa retribui aquele assim crime, situação bem radical mesmo, mas normalmente é assim, né? Não, o cara tem sangue de barata, né? Sangue de barata. É assim que o mundo vê o cristão que consegue, por Deus, tomar essa atitude, né? Ficou marcado até hoje, faz muito tempo, sei lá, deve fazer uns 20 anos, não lembro mais quanto, mas são fatos que marcam, né? E fica na lembrança, né? Porque é algo assim bem milagroso mesmo. Eu acho que retribuir o bem por mal é milagre de Deus na nossa vida mesmo, né? Não é uma coisa natural. Nós não temos ah, vamos dizer assim, qual que é a palavra? Essa vontade, disposição, né? Nós não sentimos vontade, mas Deus faz isso, né? E aquele caso foi um exemplo disso. Agora, agora eu passo a palavra para os outros. Muito bem, irmãos, eu acho que não ficou dúvidas, né? Tudo bem?
que nós podemos finalizar, não é mesmo? A Esther ligou o microfone, você quer falar? Só uma coisinha. Eu sempre penso na história do José, e a gente fala assim, a gente pensando, né, quando ele foi vendido, estava bem, a gente pensa assim, acho que o sofrimento dele deve ter acabado, né? Aí vem a esposa do Potifar e ele volta na prisão, mas aí ele tinha uma chance de sair, mas esqueceram ele, ainda ele ficou mais um pouco. E a lição é que José perdoou, ele podia realmente ter descontado nos irmãos, naquela hora que eles foram comprar o alimento, né? E eu vejo assim, na minha vida, na nossa vida, às vezes nós temos, assim, dificuldades, temos problemas, sempre achei, agora vai terminar, agora vai ser a glória, agora vai ser... Mas não é, Deus tem um propósito, e o propósito dele vai onde a gente não alcança com a nossa mente. E eu creio que tudo isso é porque Deus ama muito, muito, muito a gente. Então, esse exemplo inspira bastante. Eu agradeço o Senhor, porque o Senhor falou coisas que muitas vezes, a gente sempre lê, mas tem coisas que o Senhor falou, que nesse brasas vivas sobre a cabeça, não sabia que era uma bacia com brasa que os egípcios faziam, né? Era o costume. Então, são coisas assim, que o Senhor, eu sei que foi pesquisando para poder enriquecer mais a aula. E eu agradeço muito a vida do Senhor e por esta aula. Apesar de eu ter conseguido só quase no fim, ainda sem o áudio. Mas muito obrigada. Depois pode até ouvir, né? Vai ficar gravado, né, Esther? Já que você tocou na questão, por exemplo, de Potifar, né? Eu sempre tive curiosidade. Qual deve ter sido a expressão, a cara de Potifar e da esposa dele quando viram que José se tornou primeiro-ministro, né? Deve ter sido uma coisa, né? Uma coisa estranha, né? Não sei se estavam vivos naquele período ali, né? Tal. Mas, e mesmo José, né? Vendo aquela mulher agora, olha, agora você é súdita, né? Uhum. Deve ter sido uma coisa estranha, né? Mas eu acho que o José, ele foi treinado desde a infância. Desde a infância, os irmãos já caçoavam dele, ele era o pequeno, né? Então, ele era o menor, mas ele era preferido do pai. Eu acho que isso também trouxe confiança na vida dele, né? Assim, sei lá, é uma coisa José, bem... José, sem dúvida, sofreu muito bullying, né? Mas foi um treinamento. Tá bom, obrigado, Esther. Mais alguém? Ou podemos concluir? Eu acho que foi muito bom hoje, pelo tudo que o senhor falou, né, a respeito de não vingarmos, né, das pessoas. E uma frase aqui que marcou bem, que trouxe a mim aqui para refletir: prefira ter paz do que razão, né? Prefira ter paz do que a razão, porque muitas vezes a gente está com a razão e a gente vai buscar outros meios para mostrar que a gente está com a razão, e a gente acaba tendo, né, contendas, né? E não fica em paz. Então, foi muito bom, e também, assim, que a gente sabe que a gente tem que fazer... a pessoa faz o mal para a gente tem que retribuir com o bem, mas muitas vezes a gente não consegue, né? A gente tenta fazer isso. Mas me falou muito forte, porque quando nós vingamos, o inimigo vence, né?
Então, a gente acha que está sendo certo, correto, e nós pagamos com a mesma moeda. Então, foi muito forte essa palavra, e diante de tantas coisas que a gente tem vivenciado, me fez refletir, será que é preciso tudo isso? Mostrar que eu tenho razão? Ou será que é deixar Deus agir mesmo, né? Muito boa a aula, viu, pastor? Veio nos edificar. Valeu, gente. Obrigado. Bom, quem vai orar para finalizar? Vai ser o Takeshi ou vai ser a Nair? Vocês podem decidir o casal aí. Orar, então. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por este dia, por esta manhã tão gostosa, Pai, e também por esse privilégio de podermos participar, ó Deus, do estudo bíblico, todos os domingos. Obrigada pela vida do pastor Marcos Roberto, que tem se dedicado, tem nos ensinado, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. E agradecemos por esta lição de hoje, ó Deus, que falou muito aos nossos corações. Realmente, cada vez que nós estudamos, ouvimos a Tua palavra, está nos aperfeiçoando na parte do conhecimento, do entendimento, Pai, da Tua palavra. E nós te agradecemos por isso, Senhor. E muito obrigada por cada vida que está participando hoje e também aqueles que não puderam, Senhor, que cada vez mais as pessoas possam ter aproveitar essa oportunidade de estar aprendendo, Senhor, mais da Tua palavra. Muito obrigada, que o Senhor abençoe esse dia de domingo, e cada um de nós e também nossos familiares, Pai. Nós entregamos a Ti esse dia e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu desejo que vocês realmente, encerrando aqui, que vocês tenham um tempo muito bom, né? De final de ano, claro, ainda vão ter outras programações na igreja, né? Mas tivemos um tempo bem desafiador esse ano, né? O estudo, né? Clube do Livro. Eu tenho o sonho de ampliar no que vem o Clube do Livro, talvez fazer algo durante o dia também, segundo grupo, né? Talvez presencial, né? Algumas pessoas já me cobraram isso, olha. Então, talvez no meio da semana, de manhã, não sei, vamos ver, né? Seria uma nova chance, né? E o Clube do Livro, ele é um clube de discipulado, né? Não parece, mas é um clube de discipulado, porque a gente acaba tendo ali verdades bíblicas, pessoas que vão umas ministrando as outras, né? O que é isso? Isso é discipulado, tá? Só que um jeito novo de fazer, diferente, tá bom? Então, é um sonho que eu tenho de também ampliar, né? E eu acredito que Deus vai usando os dons da gente naquilo que te ama, a gente gosta. A leitura, para mim, é uma coisa, assim, de primeira grandeza, tá? Então, quanto mais a gente puder influenciar, mais pessoas estarem presentes, né? E não tem problema, é uma coisa que às vezes eu tenho falado principalmente com o Roberto, olha, eu não entendi tal coisa, não tem problema de não entender, né? Eu não entendo muitas coisas, né? E às vezes, numa primeira leitura, às vezes eu não vou ter maturidade para entender aquilo. Mas lá na frente, aqui 1 ano ou 2 anos, eu vou entender melhor, tá? Então, eu acho que nós temos que ser generosos com a gente mesmo, né? E de entender o nosso momento, né? Um dia eu vou ter maturidade para fazer tal coisa, né? De entender melhor. Mas, por enquanto, aquilo que eu entendo, eu sou responsável por aquilo e eu sigo. E o Clube do Livro tem essa grande vantagem. Muitas coisas que eu não... Olha, teve um dia lá, irmãos, que a dona Márcia, ela tirou tantas dúvidas que eu mesmo tinha, né? E ela fez ali uma exposição brilhante de um capítulo, né? E foi um capítulo difícil, né? Só que a dona Márcia, ela tem uma técnica de leitura que às vezes ela lê de trás para frente, irmãos. Isso abre bastante os horizontes, né? Então, é assim, é um grupo em que eu não preciso saber tudo, e você também não precisa saber. Mas junto, quando cada um sabe um pouquinho, nós podemos ministrar um no coração do outro, né?
Isso é ter generosidade pelos outros, tá bom? Então, muito obrigado porque vocês foram participantes, generosos, seja aqui da EBD, no Clube do Livro, né, em outras atividades, e vamos continuar nessa pegada, tá bom? Tem sido muito legal. Tá joia? Deus abençoe a todos e até ano que vem, no nosso estudo bíblico. Boa macarronada para todo mundo aí. Macarronada de frango. Não, macarronada de bifum. Certo, Isso. Esther? E vamos, viu, gente? E na Copa do Mundo, vamos torcer para o Brasil. Se o Brasil não for bem, vamos torcer para o Japão. Eu queria, realmente, de coração, eu queria ver um time ou asiático ou africano vencer, né? Nossa, seria muito legal. Claro, primeiro lugar Brasil, mas, poxa vida, seria muito, muito legal se um desses outros países vencesse, né? Desses outros continentes. Eu estava animado com o Japão, mas hoje ele voltou à realidade. Ele perdeu de Costa Rica, voltou no normal dele. Nossa, mas como é que perde Costa Rica? Não pode perder, ganhou da Alemanha, né? Não pode perder da Costa Rica. Futebol de várzea é isso. É isso. Mas tá bom, queridos. Bom domingo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Obrigado, pastor Marcos. Obrigado aí, pessoal. Obrigado. Até qualquer hora. Valeu. Isso. Tchau, tchau.